O Senhor nos conhece. Queria começar com um versículo que usamos muito como nazarenos, o versículo da Grande Comissão. Esta é a visão da Igreja do Nazareno e um mandamento de Jesus. Mateus 28, 19 diz: Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem que Jesus nos dá a todos: ir e fazer discípulos. Isso me mostra que Jesus nos dá uma responsabilidade, especialmente quando ele diz que somos a luz do mundo. Ele nos dá um título que ele mesmo tomou, pois disse: Eu sou a luz do mundo. O mesmo que ele disse sobre si mesmo, ele nos diz, e isso é uma grande responsabilidade. Quando Jesus diz, vocês são a luz do mundo, significa que não somos apenas receptores de sua luz, mas também devemos transmiti-la e refletir fê-la. Devemos nos preocupar mais com os outros. Não podemos viver pensando apenas em nós mesmos. É bom ir à igreja, ler a palavra, orar e nos encher espiritualmente. Mas não é apenas para engordarmos espiritualmente. Há uma expressão que fala sobre as ovelhas gordas, que vêm, consomem, se alimentam da palavra de Deus, têm tempo de oração e aprendizado, mas não compartilham com ninguém. Não devemos ser como um lago que apenas recebe os rios. Precisamos ser aqueles que compartilham a luz de Jesus. Por que isso é importante? Porque o mundo de hoje precisa desesperadamente da mensagem do Evangelho. Milhões de pessoas vivem na escuridão, sem esperança, perdidas, sem rumo nem direção porque não têm um relacionamento com Jesus. Como seguidores e imitadores de Cristo, temos a responsabilidade de compartilhar as boas novas e levar esperança aos perdidos. Não somos nós que transformamos as pessoas, não temos controle sobre a mensagem é que faz a mudança. Nós apenas a levamos. Devemos reconhecer que há urgência nessa missão. A cada dia que passa, alguém perde a oportunidade de ouvir e responder ao Evangelho. Como diz Romanos 10. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Há um ditado que menciona que existem apenas 2 dias em que nada pode ser feito: ontem e amanhã. O dia para compartilhar a palavra de Deus é hoje, como diz a Escritura. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Compartilhar o Evangelho, responder à ordem de Jesus, é para agora, para hoje, não para amanhã ou para a semana que vem. Quando íamos comprar fraldas com nossos amigos, que são um gasto enorme para recém-nascidos, uma amiga sempre nos avisava sobre promoções. Se ela via fraldas em promoção ou em oferta leve 2, pague 1, ela nos ligava para avisar. O mesmo fazíamos quando encontrávamos leite ou fraldas mais baratas, tirávamos fotos e compartilhávamos a informação. Essa necessidade de compartilhar boas notícias é a mesma que devemos ter com o Evangelho. O poder do Evangelho que transformou nossa vida é como essa oferta que queremos compartilhar com alegria, para que outros não percam essa oportunidade. A necessidade de compartilhar o Evangelho é urgente, mas não deve ser vista como um fardo ou uma obrigação. Não é apenas um dever porque Jesus nos mandou, mas é um privilégio. Jesus nos escolheu para essa tarefa e, ao compartilharmos as boas novas, estamos participando da obra de Deus, colaborando com Ele em sua missão de salvação. No ano passado, recebemos em nossa igreja um grupo de missionários norte-americanos que vieram por 2 semanas para nos ajudar no evangelismo. Entre eles, havia um pastor que compartilhou um testemunho poderoso. Ele orava para que Deus levantasse alguém para falar com seu irmão, com quem não falava havia 15 anos. Seu irmão não queria ouvir sobre Deus, mas ele continuava orando para que alguém fosse chamado para falar com ele. Meses depois, ele me ligou para contar que seu sobrinho havia entrado em contato, querendo saber mais sobre Deus, abrindo assim a possibilidade de restaurar sua relação com o irmão. Por isso, compartilhar o Evangelho deve ser feito com alegria. Uma vez um amigo me disse: "Vocês são insistentes em compartilhar." E eu respondi:
que Jesus transformou minha vida, que apesar dos problemas e dificuldades, vivo feliz e minha família foi restaurada pelo Senhor. Como eu poderia não querer compartilhar isso com os outros, especialmente com as pessoas que mais amo? O Evangelho tem um poder transformador extraordinário. A mensagem que compartilhamos não é apenas conhecimento ou informação, mas tem o poder de mudar vidas e levar pessoas perdidas a um relacionamento com Deus, como diz Apocalipse 21, 5. E aquele que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Esse é o poder do Senhor. E quando compartilhamos o Evangelho, estamos participando dessa obra transformadora. É importante compartilhar o Evangelho porque é um mandamento de Jesus para todos nós. É urgente. Deve ser feito com alegria. E tem o poder de transformar vidas. A grande comissão não é apenas para pastores ou missionários, mas para todos os seguidores de Cristo. Não precisamos de um preparo especial. Às vezes, basta dizer Jesus te ama ou usar um simples método evangelístico. Em 2022, quando voltei à Colômbia, tive uma experiência marcante no aeroporto de Bogotá. Eu precisava passar pela imigração e pegar um voo de conexão em apenas 3 horas. A fila era enorme e o tempo estava acabando. Milagrosamente, um jovem me deixou passar na frente ao saber que eu era de Córdoba. Corri pelo aeroporto inteiro e quando pensei que perderia o voo, a companhia aérea estava me esperando. Assim é como o Senhor age. Ele nos espera, mas chegará um momento em que, se não respondermos ao seu chamado, o avião partirá. O chamado de Deus é pessoal, tem nome e sobrenome. Como diz Jeremias 1, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Não é algo genérico, mas específico para cada um de nós. Às vezes, é difícil ouvir esse chamado porque nos tira da zona de conforto. Eu mesmo resisti no início, dizendo que não queria ser missionário. Mas o Senhor insistiu. O chamado de Deus exige obediência. Em Mateus 4, quando Jesus chamou seus discípulos, eles imediatamente deixaram suas redes e o seguiram. Não podemos seguir a Deus pela metade ou apenas no que nos convém. Muitas vezes colocamos desculpas, como Moisés, que disse que era pesado de língua. Mas, se procurarmos desculpas, sempre as encontraremos. Seguir o chamado de Deus não significa uma vida sem problemas. Como diz João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando Jesus foi até o túmulo de Lázaro, ele pediu que removessem a pedra. Ele poderia ter feito isso sozinho, mas quis que participássemos da remoção dos obstáculos. Desde que respondi ao chamado missionário, os desafios aumentaram. Mas não me preocupo, porque sei quem está comigo. Se Deus chama, Ele abre o caminho, assim como fez com Moisés diante do Mar Vermelho. O chamado de Deus não é apenas para nosso benefício pessoal, mas para que sejamos uma bênção para outros. Em Gênesis 12, 2, 3, Deus disse a Abraão que o faria uma grande nação e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Quando obedecemos ao chamado de Deus, Ele nos abençoa e usa nossas vidas para impactar e transformar aqueles ao nosso redor. O Senhor nos conhece e nos chama para algo maior do que podemos imaginar. Você está disposto a responder ao seu chamado hoje?